Nessa costura inglesa, nós vamos deixar 1,5 centímetro de costura e nós vamos fazer a costura pelo direito da peça. Então, agora nós vamos passar a máquina no 1,5 de costura pelo direito, nessa direção aqui. Na regulagem da máquina, nós vamos usar a costura reta e o ponto 3. Então, nós vamos passar a máquina agora nessa costura, bem em cima desse 1,5 centímetro que eu deixei de costura pelo direito do tecido. Nesse 1,5 nós vamos passar a nossa primeira costura. Agora nós vamos cortar, nós temos 2 tecidos. Um tecido nós vamos cortar pela metade, o outro permanece com 1,5 centímetro. Essa margem maior, nós vamos virar sobre a margem que ficou menor. Aqui. E aí, eu vou passar um segundo pesponto nessa borda externa. Nessa costura inglesa, depois que eu passei a primeira costura, então eu aparo metade e agora essa metade eu vou virar sobre esta parte. E eu vou vincar com o ferro para ter um acabamento mais bonito. Então agora eu vou vincar esta borda aqui com o ferro. E aí nós vamos finalizar com uma segunda costura na máquina nesta borda externa. Na costura inglesa, eu vou ficar com o acabamento rebatido pelo lado direito. E o meu avesso fica uma costura limpa, assim com um pesponto só. Então, o direito fica com 2 costuras e o avesso fica com uma costura só. Então, essa é a costura inglesa. Para a costura francesa, nós também vamos cortar um tecido deixando 1,5 centímetro de costura. E o resultado final vai ser um acabamento assim. Pelo avesso e assim pelo direito. Da costura francesa, nós vamos fazer pelo direito do tecido e nós vamos usar a costura reta. O tamanho 3 é um tamanho bom, né? E o 2, se o tecido for muito fino, a gente pode usar até o tamanho 2. Num tecido como esse, que é o linho, é o tamanho 3. Nós vamos costurar pelo direito 0,5 centímetro. Como a borda fica desfiada, a gente vai aparar essa borda, tirando todo o fio de rebarba que existe aqui. Agora eu vou embeber essa costura pelo avesso. Entrando mais 0,5 centímetro de costura. O avesso
desta costura fica com essa canaleta e o direito fica totalmente arrematado. Nós podemos utilizar em tecidos finos, porque fica um acabamento muito bom. Então, esse acabamento da costura francesa, ele pode ser utilizado para tecidos que desfiam muito, tecidos finos, tecidos que eu quero costuras reforçadas, em acabamento de camisa, roupa de criança, eu posso usar esse acabamento aqui.